Caí na blitz e bebi. Faço bafômetro? Meu nome é Thierry Leite, sou advogado e vou te explicar sem complicar. A situação é sempre parecida. A pessoa foi abordada em uma blitz quando voltava de uma festa, mas havia optado por usar o próprio veículo mesmo tendo ingerido uma quantidade pequena de álcool no início da festa. Ou muitas vezes, por exemplo, comeu um bombom de licor ou mesmo não confia no resultado negativo do aparelho, pois usou um enxaguante bucal. A realização de testes de bafômetro em blitz de trânsito é um tema polêmico e controverso. De um lado, há aqueles que defendem a realização desse tipo de testes como forma eficaz de coibir o consumo de álcool antes de dirigir, reduzindo assim o número de acidentes de trânsito. De outro lado, há aqueles que argumentam que tais testes são invasivos e violam os direitos individuais. A Constituição Federal Brasileira garante o direito à liberdade individual, incluindo o direito à privacidade, bem como o direito de não fazer provas contra si mesmo. O famoso "você tem direito de permanecer calado, pois tudo o que disser poderá e será usado contra você". Nesse contexto, o uso do bafômetro é visto por alguns como uma violação desses direitos. No entanto, o STF já decidiu que o uso do bafômetro em blitz de trânsito é constitucional, desde que sejam observadas algumas condições, como a existência de suspeita de dirigir sob influência de álcool e a existência de uma autorização judicial. É importante destacar que o uso do bafômetro é uma forma eficaz de combater a embriaguez ao volante, que é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Ao coibir o consumo de álcool antes de dirigir, o bafômetro contribui para a segurança das vias públicas, o que é interesse coletivo. Por outro lado, é importante que as blitz de trânsito sejam realizadas de maneira equilibrada, sem abusos ou excessos. A realização de testes de alcoolemia deve ser feita de forma discreta e respeitosa com o condutor, sem constrangimento ou humilhação. A lei determina que o condutor só precisa fazer o teste se houver suspeitas de embriaguez, o que significa que o condutor pode se recusar a fazer o teste, embora isso possa acarretar em sanções administrativas. Na prática, a recusa desse teste é a garantia de que a autuação será feita. Contudo, ao soprar o bafômetro, existe o risco de ser acusado de crime de trânsito. Isso acontece quando você apresenta em seu organismo valor igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, conforme inciso 1 do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, o que pode te dar dores de cabeça do ponto de vista criminal também. A título de curiosidade, o resultado do teste de bafômetro tem uma margem de erro de 0,05 mg de álcool por litro de ar alveolar, conforme a Resolução 432 do CONTRAN. Ou seja, todos os resultados acima deste valor são considerados positivos. Para ser enquadrado como crime de trânsito, o resultado precisa ser igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar, já descontando a margem de erro. Quando não é feito o teste, a autoridade não tem como constatar qual a concentração de álcool no organismo do condutor. No entanto, conforme a legislação pertinente, o agente possui outros modos de constatar a embriaguez. Portanto, ocorrendo a autuação, a CNH do infrator é recolhida e ele terá de apresentar um outro condutor habilitado para conduzir o seu veículo. Essa pessoa precisa estar com a habilitação em dia e só pode assumir a direção se soprar o bafômetro e o resultado for negativo. Caso não seja apresentado esse outro condutor, o veículo é guinchado e recolhido para depósito. Já a CNH recolhida poderá ser retirada pelo infrator nos dias seguintes, pois será aberto um processo administrativo para a imposição da penalidade, no qual o motorista tem direito à ampla defesa. Ou seja, recusar-se a passar por essa verificação é uma infração descrita no artigo 165-A do CTB. E as penalidades para esse caso são tão severas quanto as aplicadas a quem tem a embriaguez comprovada pelo aparelho, mas você poderá recorrer e cancelar as penalidades, principalmente se tiver apoio de especialista em direito de trânsito. Quando falamos dos seus direitos, inclusive os previstos na Constituição,
É interessante que você assista alguns vídeos que eu explico melhor esses temas. Vou deixar na descrição deste vídeo alguns links que irão te esclarecer muitas dúvidas. Vale muito a pena você assistir. Se ficou com alguma dúvida até aqui, me fala aí nos comentários que eu te respondo. Aproveita e curta esse vídeo, se inscreva neste canal e clica no sininho. Mas vamos lá! Você já percebeu que se tiver bebido e for parado em uma blitz, não fará muita diferença soprar ou não o bafômetro. Pelo contrário, você poderá se complicar mais ainda. E por isso, você se recusou a realizar o teste, pois conforme já expliquei, esse direito é baseado no princípio de que um cidadão tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. E agora, o que irá acontecer? Bom, você será multado, e é verdade que o valor é bem pesado. Mas existe a opção de pagar essa multa com desconto de 20% do valor original até a data de vencimento indicada no boleto, conforme previsto no artigo 284 do CTB. Mas pagar a multa não irá prejudicar o seu direito de recorrer, e se o seu recurso for aceito, o valor será devolvido corrigido de acordo com o Índice Legal de Correção dos Débitos Fiscais, conforme o parágrafo 2º do artigo 286 do CTB. Mas atenção! Se você tem cadastro no Sistema de Notificação Eletrônica, SNE, não aceite pagar a multa com 40% de desconto, pois esses outros 20% exigem que você confesse que de fato cometeu aquela infração. Dessa forma, você abrirá mão do seu direito de recorrer. Portanto, pague essa infração apenas com o desconto de 20%. Mas e aí? Como se defender dessa e de qualquer outra autuação de trânsito? Bom, primeiro fique atento às notificações recebidas. Não deixe seu prazo de recurso passar, senão você perde o direito de recorrer. Depois, verifique se todos os dados da notificação estão corretos e apresente a sua defesa prévia no próprio órgão de trânsito. Eles te fornecem um documento específico. Aponte na sua defesa os possíveis erros, caso existam. Se a defesa for recusada, recorra em primeira instância à JARE do órgão responsável. E caso seja necessário, recorra em segunda instância ao órgão responsável pela penalidade. Ao apresentar o recurso, baseie seus argumentos na legislação pertinente. Na verdade, a defesa por si só provavelmente não resolverá o problema. Mas em muitos casos poderá ocorrer a prescrição, que nada mais é do que o tempo máximo que uma infração pode ser processada administrativamente. No caso de multas por bafômetro, a prescrição varia de acordo com o órgão responsável pela aplicação da penalidade. Em geral, é de 5 anos contados a partir da data da infração. Isso significa que após esse período, o órgão não pode mais aplicar a multa. No entanto, é importante verificar as especificidades da legislação local e as regras estabelecidas pelo órgão responsável. Em resumo, o uso do bafômetro em blitz de trânsito é uma medida controvertida, mas é constitucional e pode ser uma forma eficaz de combater a embriaguez ao volante, desde que sejam observadas as condições legais e sejam realizados de maneira equilibrada, sem abusos ou excessos. Se você está passando por este problema, reúna todos os documentos e provas possíveis e busque atendimento nas defensorias públicas, juizados especiais cíveis e, se for o caso, criminais, ou até mesmo de um advogado particular, pois todos poderão orientá-lo e auxiliá-lo nessa questão. Me fala aí nos comentários se você já sabia disso. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares. Essas informações serão muito úteis para eles também. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar os próximos. Me segue nas redes sociais vizinhas. Tamo junto!